Em março de 2021, saiu uma lei dizendo que a visão monocular ela se trata de uma deficiência. E isso muda bastante coisa e a pessoa passa a ter uma série de direitos. Você sabe quais são? Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou falar para vocês o que a pessoa com visão monocular passa a ter direito. Vem comigo. Bom, como eu falei para vocês, foi promulgada essa lei classificando a visão monocular como deficiência sensorial. Mas quando, em primeiro lugar, quando que a gente pode considerar que a pessoa tem uma visão monocular? Bom, ela tem que ter uma visão abaixo, inferior a 20%, tem que enxergar menos de 20% daí para ser considerada monocular, tá? E o que isso vai mudar? Bom, a partir do momento que tem uma lei que já diz que isso é considerado uma deficiência, então vai ficar muito mais fácil para essa pessoa para conseguir uma aposentadoria antecipada, para eventualmente conseguir um benefício assistencial, caso não tenha contribuição suficiente, e até, se for o caso, para pedir isenção de imposto de renda. Eu vou falar sobre essas três situações nesse vídeo. Existe uma previsão na lei para que as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, em alguns casos, a pessoa ela pode vir a se aposentar mais cedo. Então, agora que a visão monocular já é considerada uma deficiência, então não é automaticamente, mas quase que automaticamente a pessoa tem direito preenchendo alguns requisitos. Então, há duas possibilidades, na verdade, de que a pessoa venha se aposentar mais cedo. Uma com a redução da idade e uma até por tempo de contribuição, que hoje em dia, depois da reforma da Previdência, é uma aposentadoria que não existe mais. Primeiramente, tratando da aposentadoria por idade, a regra no Brasil é que o homem se aposente com aposentadoria, pode se aposentar por idade quando tiver 65 anos e quando tiver 15 anos de contribuição, tá? Para a mulher, ela também pode vir a se aposentar por idade quando tiver 15 anos de contribuição e atualmente nesse ano, em 2021, quando tiver 61 anos de idade, tá? Mas isso vai aumentando gradativamente até que em 2023 ela vai ter que ter um mínimo de 62 anos de idade. O que acontece? Para a pessoa que tem uma deficiência comprovada, existe uma redução na idade. Então eles têm a mesma idade mínima do que o agricultor. Isso quer dizer o quê? O homem com 60 anos de idade ele pode vir a se aposentar, tem que cumprir os mesmos 15 anos, tá? E a mulher com 55 anos de idade, ela pode também vir a se aposentar se ela comprovar essa deficiência. Daí talvez você se pergunte, né, da reforma da Previdência que teve no final de 2019, e a mudança que teve é na forma de cálculo, tá, pessoal? Se a pessoa preencher os requisitos e se aposentar depois da reforma da Previdência, o cálculo do benefício vai ser 1, e se ela já estava aposentada ou cumpriu os requisitos antes da reforma da Previdência, o cálculo vai ser outro. O cálculo atualmente é mais desvantajoso, né? Porque sempre que tem esse tipo de reforma, eles vêm para complicar a nossa vida. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, com relação à aposentadoria por invalidez, eu não vou comentar hoje, tá? Pelo seguinte, porque aí a gente entra, já não há mais uma redução dos critérios, aí a pessoa tem que comprovar realmente que está 100% sem condições de trabalhar. Daí vai de caso a caso, depende da profissão da pessoa, tudo isso. E a parte mais legal que eu acho é da possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição, que mesmo depois da reforma da Previdência, ela foi extinta para o resto dos segurados, mas para quem tem deficiência ainda há essa possibilidade. E por que eu acho isso tão bacana? Porque nesse tipo de aposentadoria não há uma idade mínima. Então, se a pessoa começou a trabalhar muito cedo, ela automaticamente pode vir a se aposentar mais cedo. Nesse caso, a pessoa vai passar por perícia no INSS, tá, para comprovar o grau da deficiência. Aí o perito do INSS ele vai responder uma série de questões, ele vai, né, tem uma pontuação lá que ele coloca num formulário, que ele já tem mais ou menos um modelo. Então, ele vai classificar essa deficiência como leve, como moderada ou como grave. Dependendo dessa classificação, isso vai interferir direto no quanto tempo você tem que ter de contribuição, tá? Se essa deficiência ela é considerada grave pelo médico do INSS, então o homem vai ter que ter pelo menos 25 anos de contribuição e a mulher 20 anos. Se ela é considerada média, o homem vai ter que ter 29 anos de contribuição, a mulher 24. E se essa deficiência ela é considerada leve, então o homem vai ter que ter 33 anos de contribuição e a mulher 28. E daí de novo, né, sem a idade mínima, que principalmente depois, né, da reforma da Previdência, que a gente já falou tanto hoje aqui, acaba sendo uma grande vantagem.
E só que há um detalhe, normalmente, né, o médico do INSS que vai dizer o grau dessa deficiência. Só que eu já antecipo para vocês que antes dessa lei entrar em vigor, falando da visão monocular, que isso é uma deficiência, os tribunais eles já aceitavam essa visão como deficiência, só que o INSS não aceitava, a pessoa tinha que judicializar. Hoje, a tendência é que não precise mais. Só que o que eu quero dizer para vocês que até pouco tempo atrás o STJ, né, que é o nosso, que seria uma espécie de terceira instância que a gente tem no Brasil, tá? Eles consideram a visão monocular como uma deficiência leve. Então, nesse caso, o homem teria que ter os 33 anos de contribuição e a mulher os 28 anos de contribuição para poder se aposentar. Dependendo do caso, se a pessoa não tiver muito tempo de contribuição, de pagamento, quando eu falo tempo de contribuição é pagamento para o INSS, né? Se a pessoa não tiver muito tempo, a pessoa melhor dizendo, né? Ela não vai conseguir se aposentar, tá? Então, talvez seja interessante para ela pedir um benefício assistencial. E, grosso modo, assim, quais são os requisitos do benefício assistencial, tá? Basicamente, a gente tem o LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que prevê duas situações. Uma situação para as pessoas que eles consideram idosas, ou seja, a partir dos 65 anos de idade, e essa pessoa tem que comprovar que tem uma renda per capita, uma renda por cabeça, uma renda média na família inferior a 1/4 do salário mínimo. E existe uma segunda opção, que é para a pessoa que tem deficiência, comprovada há pelo menos 2 anos, e que também tem que ter essa renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, novamente, a partir do momento que existe uma lei dizendo que a visão monocular é considerada uma deficiência, me parece que nesse caso a pessoa, né, caso preencha o requisito de financeiro e tal, então a pessoa pode vir a ter direito também ao benefício assistencial, o que também mais uma vez acaba facilitando bastante a vida dessas pessoas. E ainda para as pessoas com visão monocular, há mais uma boa notícia. Hoje é o vídeo das boas notícias, né? Normalmente a gente fala os vídeos dizendo que a pessoa não pode fazer tal coisa, que se acontecer pode dar errado e tal, mas hoje pelo menos a gente tem boas novas. O que eu quero dizer agora é sobre a isenção do imposto de renda, tá? As pessoas que estão aposentadas e elas declaram imposto de renda e tal, elas têm alguns tipos de isenções, certo? Eu cheguei a fazer um vídeo trabalhando sobre essa parte, porque existem determinadas doenças que podem vir a dar o direito à isenção do imposto de renda, tá? Então, o que acontece? São doenças que estão previstas ali no artigo. E agora, com a visão monocular sendo considerada deficiência, me parece que vai ser mais tranquilo para a pessoa conseguir essa isenção. Na verdade, na justiça, a gente já teve processo aqui no escritório de pessoa com visão monocular pedindo a isenção. Só que o que acontece? A pessoa pedia no INSS, o INSS dizia não, só se a pessoa for cega, né? Tiver as duas visões, não puder enxergar nenhum dos dois olhos. Então o INSS só deferia, porque o pedido é feito lá, o INSS só deferia caso a pessoa fosse cega. E daí a gente entrava com a ação judicial para a pessoa que tinha visão monocular e a pessoa conseguia, daí judicialmente a gente sempre conseguiu, tá? Mas agora, creio eu, que com essa lei o INSS vai conceder diretamente essa isenção ao imposto de renda. A isenção, novamente, pessoal, se aplica para quem já estiver aposentado, tá? Para quem estiver recebendo benefício e tal. Então, se a pessoa está recebendo um benefício de aposentadoria por idade, por exemplo, é um valor mais alto, né, e está sendo descontado o IR, e a pessoa tem visão monocular, então vale a pena a pessoa fazer esse pedido junto ao INSS, porque muito provavelmente vai conseguir a isenção. E caso não consiga, judicialmente vai conseguir provavelmente. Aí você procura um advogado que você confie, que seja especialista no assunto. Então assim, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Pelo menos falando do que a pessoa tem direito, quais os requisitos e tal, o básico, porque tinha bastante gente que me perguntava, já até dizem que é a aposentadoria da pessoa que tem visão monocular e tal. Então, se você está nessa situação, se você conhece alguém que esteja nessa situação, procure um profissional que você confie. Eu sempre falo, procure um profissional que seja especialista na área, que às vezes o pessoal tem mania, não, vou procurar um advogado e tal, qualquer, e não tem condições, né? Da mesma forma, você vai procurar um médico, você vai procurar um médico que seja especialista na área, tá? Então, se o vídeo foi interessante para você, eu peço para você curtir, para você compartilhar o vídeo, para isso aí eu acho que é informação legal, às vezes a pessoa não sabe que tem direito, tá? Você também já convido para se inscrever no canal e para apertar a sineta para ficar sempre ligado, tá certo? Eu espero também encontrar vocês na próxima semana. Um grande abraço!